Glória a Deus. Cumprimentamos a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos gratos ao Senhor desde já por este momento precioso, que é o momento em que estamos na presença do Todo-Poderoso. Nós já pedimos que os irmãos que se encontram em suas residências, a pegar sua Bíblia, sua harpa cristã, para adorar a Deus conosco. E também pedimos que os irmãos convidem outras pessoas para assistir este culto, porque também o Senhor vai falar conosco através da sua santa e gloriosa palavra. Eu quero fazer uma oração por você, pela tua casa, pela tua família, em nome de Jesus. Oremos. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer, Pai, por este momento maravilhoso. É o momento que se encontramos na tua presença para te glorificar, te exaltar, cantar hinos de louvores a ti, Senhor, e também para aprender um pouco mais da tua santa e gloriosa palavra. Abençoa todos, ó Deus, que estiverem conosco neste momento, em nome de Jesus. Vamos louvar a Deus, conjunto Asaf, cantando aí 2 hinos da harpa cristã. Você que está em casa, cante conosco, adore a Deus, em nome de Jesus. Conjunto Ministério Asaf e Sal da Igreja com a paz do Senhor, amém? Iremos adorar o Senhor Jesus. Hino da harpa cristã 409. Trabalhadores do Evangelho, em breve ceifareis, que fraco vos sejais, ó velhos, do céu vos os que esperam no Senhor, novas forças obterão, como águias voarão, subirão para as alturas, correrão sem se cansar, sem fadigar, onde andar.
577. Em fé vem oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes ruir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilha de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Se orares, porém, sem o teu coração, terá paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus, não sente que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Amém. Louvado seja Deus. Vamos à palavra do Senhor. Você está na sua residência, tem uma Bíblia Sagrada, abra sua Bíblia no livro dos Salmos. Livro dos Salmos. Vamos ler um salmo abençoadíssimo. Salmo de número 27. Graças a Deus, né, irmãos? Capítulo 27, versículo de número 1 ao versículo de número 4.
Diz assim a palavra de Deus: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, os meus adversários e meus inimigos se chegaram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Graças a Deus. Gloriosa é esta palavra. É o Salmo 27, é um salmo que expressa extrema confiança e fé do salmista, que é essa fé que precisamos nesses últimos dias para vencermos todas estas barreiras. Com certeza você vai vencer em nome de Jesus. Eu quero orar agradecendo a Deus por esta palavra. Ore comigo. Senhor meu Deus, eu quero te agradecer pela tua palavra, Senhor. A tua palavra já tem falado aos nossos corações e tem demonstrado, meu Deus, quem é tu, Senhor, para conosco. É aquele que nos guarda, é aquele que está conosco em todos os momentos, e é aquele que vence as nossas guerras. Pai, nós te louvamos por isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Antes do conjunto Asaf louvar a Deus, eu quero já pedir aos irmãos que façam comentários a respeito do áudio que está chegando até você, da imagem. O que você acha? É bom, é ruim? Está mais ou menos? Então você diz aí para nós como é que está, tá certo? Para que a gente possa aqui fazer os ajustes que são devidos, em nome de Jesus. Conjunto Asaf louvando ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Adoro o Senhor Jesus nessa noite. Glória a Deus. Um dia tudo irá findar. Um dia Jesus, Ele voltará. Um dia assim me bastará. Um dia eu vou subir ao céu, deixar este torrão ao léu. Não quero saber de ficar. Um dia eu voarei, de asas não precisarei. Foguete ou disco voador, apenas eu atenderei ao vinde do Senhor. É Forte não vacilarei. Aleluia. Iremos começar novamente. Nós saímos aqui do tom, mas vai dar tudo certo em nome de Jesus, amém? Interceda por nós nessa noite. Glória a Deus. Um dia
Glória a Deus. Antes de nós iniciarmos a palavra de Deus, o ensinamento, nossa doutrina, eu quero já agradecer a Deus pelos irmãos que estão conosco de forma online, nos dando o prazer e o privilégio de estarem conosco para louvar a Deus e apreciar a boa palavra do Senhor. Eu vou falar aqui alguns nomes que nós consideramos como visitantes, né? Os visitantes online, glória a Deus, né? Nós temos aqui o nosso irmão Efraim Jundson, a irmã Charliane, o nosso irmão Paulo Pedro Alencar. Meu irmão, a paz do Senhor para você e para toda a tua casa, a tua família, que Deus continue te guardando em nome de Jesus. Também a nossa irmã Nariégila, a nossa irmã lá da Manancial, né, irmã Antônia Ribeiro, irmão Francisco José. E nós temos mais irmãos aqui, depois a gente comenta aí, fala mais, né? Os nomes, vou falar os últimos. Nosso irmão Noé Ferreira, Roberto Carlos, até o Roberto Carlos está visitando nós hoje. Glória a Deus. A Rossi, né? A Rossi, glória a Jesus. E outros irmãos. Que Deus abençoe a cada um de vocês ricamente em nome de Jesus. Vamos à palavra de Deus. Eu convido os irmãos a abrir a sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo de número 34, versículo de número 1 ao versículo de número 7. Nós iremos falar aqui sobre a terceira etapa da vida de Moisés. Versículo 1 diz: Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cume de Pisga, que está em frente a Jericó. E o Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan, e todo o Naftali, e a terra de Efraim e Manassés, e toda a terra de Judá, até ao mar ocidental, e o sul, e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras, até Zoar. E disse-lhe o Senhor: Esta é a terra que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: A tua descendência a darei. Eu te faço vê-la com os teus olhos, porém lá não passarás. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor. E o sepultou num vale, na terra de Moabe, em frente de Bet-peor, e ninguém soube até hoje o lugar da sua sepultura. Era Moisés da idade de 120 anos, quando morreu. Os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu o seu vigor. Louvado seja Deus. Todos nós conhecemos a história e a vida desse grande patriarca e dessa grande liderança chamada Moisés, que até os dias de hoje tem sido motivo de reverência pela comunidade judaica e de grande prestígio no meio cristão evangélico. Moisés, ele teve a sua vida dividida em 3 etapas, cada etapa de 40 anos. A sua primeira etapa foi no Egito, a segunda etapa da sua vida foi em Midian e a terceira etapa da sua vida foi no deserto. No Egito ele passou 40 anos, em Midian mais 40 anos e no deserto mais 40 anos, totalizando aí 120 anos da sua vida. Foi um homem que Deus resolveu chamar, escolher e enviar para uma grande obra. Porém, das 3 etapas da vida de Moisés, podemos destacar a terceira etapa como sendo aquela onde mais ele sofreu, onde ele teve que enfrentar diversas situações complicadas e difíceis na sua vida. Porque
A sua primeira etapa no Egito foi uma etapa de bênção, podemos dizer assim, porque ele não foi criado como os demais judeus. Ele teve o privilégio de estar junto com a nobreza de Faraó, foi criado pela filha de Faraó e teve todos os privilégios que alguém pertencente à nobreza daquele lugar tinha. Quando ele sai daquela terra com 40 anos e vai para Midian, ali ele vai ter o seu momento família. Ele vai conhecer sua esposa, ele vai casar, ele vai gerar filhos, vai se transformar em um pastor, e por mais 40 anos da sua vida, ele vai viver na bênção. Com 80 anos, Deus o chama, fala com ele para essa grande obra. E a partir desse momento, ele vai passar para a sua terceira etapa, os últimos 40 anos da sua vida. Foi os últimos 40 anos mais difícil que ele pôde imaginar. Porém, foi nessa última etapa que ele teve as maiores experiências com o Criador dos céus e da terra. Foi nessa terceira etapa que Moisés teve o privilégio de falar com Deus face a face, de ver as maravilhas do Senhor e ver toda a manifestação de Deus. Em contrapartida, ele também teve que enfrentar alguns problemas seríssimos com a nação de Israel, com o povo hebreu que ali ele estava aos seus cuidados. Então vimos que ele teve que enfrentar a idolatria do povo, a murmuração do povo, o mau comportamento do povo e a rebeldia do povo. Esses momentos da vida de Moisés vai nos trazer grandes ensinamentos, como Moisés se comportou diante de cada um deles e o que Deus fez em cada situação que Moisés passou. Então, a primeira coisa que Moisés ele vai enfrentar é a murmuração do povo. Eu gostaria que os irmãos lessem comigo no livro do Êxodo, capítulo de número 15. Você está na sua residência e na sua casa, pega a sua Bíblia, talvez você nem tenha lido ela hoje, e hoje você tem essa oportunidade de ler. Êxodo, capítulo de número 15, versículo de número 24, diz assim: E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: O que havemos de beber? Porque as águas daquele lugar era amarga. Por isso que o nome daquele lugar também foi chamado de Mara, que Mara significa aquilo que é amargo. O que mais o povo de Israel fez foi murmurar. No capítulo de número 16, no versículo de número 2 e 3, vimos a segunda murmuração do povo. Versículo 2, 16 e 2, Êxodo 16 e 2. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhe: Quem dera tivéssemos morrido por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, porque nos tendes trazido a este deserto para matardes de fome a toda esta multidão. No mesmo capítulo, mas no versículo de número 12, vamos ver a terceira murmuração do povo. Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Fala-lhes dizendo: Entre as duas tardes comereis carne, e pela manhã vos fartarei de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. No capítulo 17, do livro do Êxodo, o povo vai murmurar pela falta de água. Depois toda a congregação, versículo 1, dos filhos de Israel, partiu do deserto de Sim pelas suas jornadas,
segundo o mandamento do Senhor, e acampou em Refidim. E não havia ali água para o povo beber. Então contendeu o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. E Moisés lhe disse: por que contendeis comigo? Porque tentais ao Senhor. Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés. E disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matar de sede, a nós, aos nossos filhos e ao nosso gado? Podemos identificar nessas murmurações do qual Moisés enfrentou a dificuldade que o povo tinha de entender, compreender que não foi Moisés que os tirou da terra do Egito. Eu acredito que os irmãos tenham percebido que sempre eles têm se colocado na figura de Moisés e Arão como os responsáveis pela falta de água, pela falta de pão, pela falta de carne, e por tê-los trazido do Egito para aquele lugar. Eles ainda não tinham compreendido que Moisés era apenas um homem que estava a obedecer às ordens do Criador, as ordens do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O povo parecia que ainda não entendia que quem tirou eles daquele lugar foi Deus e não o homem. E nós sabemos que em meio à nossa caminhada cristã, parece que algumas pessoas ainda não compreenderam que toda a nossa situação, ela só depende de Deus. O povo estava no deserto, e o povo realmente não tinha água no deserto, o povo não tinha pão no deserto, o povo não tinha carne no deserto, ele não tinha legumes no deserto, eles não tinham nada no deserto, mas eles tinham Deus. Eles tinham o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Eles tinham o Criador de todas as coisas ao seu favor. Mas a visão que eles deixam transparecer era uma visão de incredulidade, uma visão meramente humana. Quando eles atrelam toda aquela situação e culpam Moisés e culpam Arão, é porque eles estão tendo uma visão natural das coisas. E eles não conseguiam ver o que Deus já havia feito por eles. Quando eles estavam nessas condições de necessidades fisiológicas, eles não conseguiam ver, eles não conseguiam raciocinar o suficiente para enxergar que quem lançou as 10 pragas no Egito foi Deus. Quem abriu o Mar Vermelho foi Deus. Então eles não conseguiam enxergar a providência no Deus que os havia tirado da terra do Egito. Poxa, se Deus, pensando neles, foi até o Egito e lançou 10 pragas, se Deus, pensando neles, abriu o Mar Vermelho, por que Deus não iria fazer mais coisas por eles no deserto? Não precisariam eles murmurar, reclamar daquela situação. O que precisariam eles fazer era se curvar diante do Deus que os havia tirado do Egito, porque Deus iria providenciar todas estas coisas. Quando o povo vai murmurar, vai reclamar, eles estão esquecendo do que Deus havia feito há pouco tempo para com eles. E nós sabemos que é comum nós esquecermos dos bens de Deus na nossa vida. Às vezes nós somos abençoadíssimos, Deus nos abençoa em tudo, família, finanças, espiritualidade e outras áreas. Mas quando nós passamos por certos apertos da vida, a gente parece que esquece o que Deus já fez por nós e passamos muitas vezes a murmurar, a questionar a Deus, perguntar a Deus: Senhor, por que tu está permitindo isso? Por que tu está deixando isso acontecer comigo? Por que, Senhor, que tu deixou isso acontecer na minha casa, na minha vida, na minha família? E parece que Deus nunca fez nada por nós. E passamos a murmurar, e passamos a reclamar de Deus.
Essas murmurações trouxe uma ira em Deus em relação à nação de Israel. E Deus, para mostrar para eles, provar para eles, que Deus não os havia tirado daquela terra para matá-los no deserto, Deus fez as águas amargas ficarem doces. Deus fez cair carne do céu para eles. Deus fez cair pão do céu para eles. Deus fez da rocha sair água para eles. Sempre Deus mostrou para eles quem Deus era. Sempre Deus mostrou para eles que Deus era o pastor deles e que no deserto eles precisariam depender de Deus 100%. Deus realizou coisas no deserto em relação ao povo de Israel que nunca mais aconteceu, que nunca mais Deus fez novamente. Fora a água que Deus fazia brotar da rocha, fora o maná que Deus fazia cair do céu, fora a carne que Deus deu ao povo, fora a coluna de fogo à noite para esquentar o povo, para o povo não morrer de frio, fora uma nuvem que Deus colocava acima deles para gerar sombra para quase 3 milhões de pessoas, para eles não morrerem de calor. Deus não deixava as roupas deles envelhecerem. Isso é algo espetacular. Por 40 anos aquele povo viveu no deserto dependendo totalmente de Deus, do seu Criador. Você poderia perguntar, por que Deus deixou aquele povo passar 40 anos naquele lugar? Por que Deus não deu a terra antes dos 40 anos? É simples. Deus estava provando aquele povo. Deus estava testando aquele povo. E nós sabemos, através das Escrituras, que aquela geração que saiu do deserto não passou no teste de Deus, não passou na prova de Deus. Todos eles morreram, escapando daquela geração apenas Josué e Calebe. A vontade de Deus é abençoar e não amaldiçoar. A vontade de Deus é abrir a porta e não fechar as portas. A vontade de Deus é dar saúde, gerar vida saudável ao seu povo e não doença. Porém, Deus requer gratidão do povo. Deus requer obediência do povo. O povo não estava sendo grato em nenhum momento pelos benefícios que Deus fez para com eles. É importante a gente refletir neste momento. Será que nós temos sido gratos pelo maior feito que Deus fez para conosco, que foi enviar o seu Filho unigênito, Jesus Cristo de Nazaré, para morrer por nós, nos oferecer a salvação gratuitamente, sem esforço nenhum, apenas crendo e recebendo Ele no seu coração? Se nós somos gratos, por que nós reclamamos da vida? Se nós somos gratos, por que nós servimos a Deus direito? Se nós somos gratos, por que nós não estamos na sua presença como deveríamos estar? No fundo, muitos de nós não são gratos. Outra coisa que Moisés enfrentou desse povo, além dessas murmurações, foi a idolatria do povo. Abra sua Bíblia no livro do Êxodo, capítulo de número 32. Capítulo de número 32, versículo 1. Diz assim: Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e disse-lhe: Levanta-te e faze-nos deuses que vão adiante de nós. Porque quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Versículo 25. E vendo Moisés que o povo estava despido, porque Arão o havia deixado despir-se,
para vergonha entre os seus inimigos. Pôs-se em pé Moisés na porta do arraial e disse: quem é do Senhor, venha a mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. Eu acho que aqui foi o momento mais difícil de Moisés. Moisés havia ido ao monte a mando de Deus para receber a lei, os 613 mandamentos, para regrar o povo, para que o povo seguisse as ordens divinas. Mas Moisés, aos olhos daquele povo, ele estava demorando demais. E no versículo 1, onde nós lemos aqui, o povo vai dizer: não sabemos o que aconteceu com Moisés, aquele que nos tirou do Egito. Mais uma vez, o povo vai atrelar, vai referenciar Moisés como aquele que os libertou. Em nenhum momento o povo vai olhar para Deus e vai dizer: Deus nos tirou da terra do Egito. Sempre eles vão ter a visão meramente humana da pessoa de Moisés. Aqui fica uma reflexão, porque nós sabemos que no mundo cristão que nós vivemos hoje, há uma série de pessoas, homens e mulheres, senhores e senhoras e até jovens, que tem essa visão meramente humana, que olha para as pessoas e só vê o ser humano, nunca vê Deus usando a pessoa, nunca vê Deus se manifestando na vida da pessoa, para fazer, para realizar, para abençoar. Essa visão humana e natural está desviando na realidade o coração do povo de Deus pela mera figura humana. E o povo pediu um Deus a Arão. A carência do povo, a ignorância do povo não deixava eles enxergar o Criador dos céus e da terra. E eles pediram um Deus que eles pudessem apalpar, pegar, tocar. É a visão humana, a visão materialista, é essa. Aquela visão que eu tenho que tocar, eu tenho que pegar. E foi necessário Arão, por pressão do povo, criar um Deus, da forma de um bezerro, para que o povo festejasse, adorasse, louvasse, se curvasse diante dele. Nós temos que ter cuidado com esse tipo de visão, porque é a visão hoje da sociedade secular. Essa sociedade secular de hoje quer tocar, quer pegar, é uma sociedade materialista. Quantas pessoas dizem assim: Deus não existe porque eu não vejo, eu não toco? É a visão materialista. E esse povo aqui pediu um Deus, porque eles estavam trazendo uma tradição do Egito, que lá no Egito todos os deuses poderiam ser vistos na imagem de escultura, que na realidade não eram deuses, eram apenas frutos da imaginação fértil deles. Mas lá no Egito era comum: esse é o meu Deus, aquele é o meu Deus, etc. E um dos deuses do Egito era de uma forma de um bezerro. Então o que esse povo está refletindo aqui? Esse povo está refletindo em suas palavras, em seu desejo de ter um Deus que eles pudessem tocar, a tradição pagã do Egito. Ou seja, o Egito ainda estava dentro deles. A idolatria do Egito ainda estava dentro deles. Eles haviam saído daquele país idólatra, mas a idolatria não saiu deles. A tradição religiosa do paganismo ainda estava atrelada na alma deles. Eu quero te informar, meu irmão, minha irmã, você que nos assiste, que é importante você não somente sair do Egito, mas tirar o Egito de dentro de você. Se existe dentro do teu coração desejos,
pensamentos que não condiz com a palavra de Deus, é porque o mundo ainda está na tua cabeça, o mundo ainda está na tua mente. A corrupção do Egito ainda envolve o teu espírito, a tua alma e também a tua vida. Arão cedeu à pressão do povo e criou ali um bezerro de ouro. Não foi de madeira, não foi de gesso, não foi de prata, foi de ouro. E o povo foi festejar. No versículo de número 6, o versículo 6 diz que o povo madrugaram ali, ofereceram holocausto, trouxeram ofertas para o bezerro, comeram, beberam, dançaram. No versículo 25 que você leu aí, ficaram tudo nu, se despiram, fizeram a maior farra. Era a forma que eles achavam que deveriam adorar o bezerro. Um Deus que não fala, que não ouve, que não anda, que não sai som nenhum da sua garganta. Mas eles acreditavam que aquilo era um bezerro. Inclusive, colocaram toda a glória que é de Deus para o bezerro, dizendo que foi o bezerro que tirou eles do Egito e que providenciou tudo para eles. O que é isso? É uma apostasia, um desvio de conduta terrível. E isso ocasionou um preço para eles. Quando Moisés desceu do monte e viu aquela situação, viu o povo nu, festejando ao redor de um bezerro de ouro, isso trouxe uma ira no coração de Moisés. E por que eu acredito que aquele momento foi o momento mais difícil de Moisés? Porque Moisés teve que tomar uma atitude radical, que isso ia trazer um certo escândalo hoje. E o que Moisés fez não chega nem aos pés do que Deus iria fazer. Porque quando Moisés estava no monte, falando com Deus, recebendo os mandamentos, chegou um momento que Deus disse para Moisés: Moisés, o teu povo se corrompeu, eu vou matar todos eles. Isso incluía Arão, o irmão de Moisés. Eu vou matar todos eles, e de ti eu vou fazer uma grande nação. Moisés não aceitou, e Moisés foi rogar, interceder, e Deus, por causa da intercessão de Moisés, não matou aquele povo. Porém Moisés teve que tomar uma decisão. Quando Moisés vê tudo aquilo, povo dançando, povo bêbado, povo despido, que já tinham oferecido sacrifícios e tinham dado ofertas ao bezerro, que na realidade eles estavam fazendo aquilo tudo era para Satanás e não sabiam. Eu quero até abrir um parêntese e dizer que todo aquele que se curva diante de imagem de escultura, que adora a imagem de escultura, que canta hino para essas imagens de escultura, coloca a florzinha nos pés dela, chora nos pés dessas imagens de escultura, você está fazendo isso é abominação aos olhos do Senhor. Deus nunca aceitou isso. Moisés, quando viu aquilo, disse: quem for do Senhor, venha para o meu lado. E quem era do Senhor foi para onde Moisés estava. Mas aqueles que eram do bezerro continuaram do outro lado. E naquele dia, irmão, foi um massacre. Caiu, segundo aqui o versículo de número 28, caíram mortos naquele momento ali 3.000 homens, porque não quiseram ficar do lado do Senhor. O que isso nos diz, irmãos? Isso nos diz que aqueles que são da farra,
aqueles que são da idolatria, aqueles que são da abominação, que faz coisas terríveis aos olhos do Senhor. Essas pessoas, se não virem para o lado de Jesus, como é que eu faço para vir para o lado de Jesus? Aceita Ele como Senhor e Salvador. Abre o teu coração para Ele. Se você não vir, vai chegar um momento que você vai cair por terra, vai morrer. O teu corpo vai descer a cova e a tua alma vai descer ao mais profundo do abismo. Porque esse tipo de pessoa, segundo as Escrituras Sagradas, não entram no reino de Deus. Coríntios capítulo de número 6, versículo 9 e 10 diz que os idólatras, os injustos, os devassos, os homossexuais, os efeminados, os bêbados, os adúlteros, os fornicadores que se prostituem, os que roubam, os que mentem, não entrarão no reino de Deus. Quando Jesus veio para consertar. Ele não veio pegar o homem desconcertado para levar para o seu reino desconcertado. Não, Ele veio te salvar do erro. Ou seja, Ele veio nos consertar, nos endireitar. E como é que eu faço isso, irmão? É só tu crer, deixa Ele entrar, que Ele faz o milagre acontecer na tua vida. Porém, sai desta vida de farra, de miséria, de prostituição, de idolatria, de feitiçaria, de abominação, antes que seja tarde demais. Por que eu disse que foi para Moisés aqui o momento mais difícil? Por conta dessa decisão que ele tomou. A decisão desses homens serem exterminados. Depois disso, Moisés vai sofrer. Abra sua Bíblia aí no livro de Números. Depois dele enfrentar a murmuração do povo, a idolatria do povo, agora ele vai enfrentar a rejeição dos seus dois irmãos, Miriam e Arão. Números capítulo 12. Ele vai enfrentar a oposição dentro da sua própria casa. Olha só o que é que eles vão dizer de Moisés. Capítulo 12 de Números, versículo de número 1. E falaram Miriam e Arão contra Moisés. Versículo de número 3. E era o homem Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Versículo de número 9. Assim a ira do Senhor contra eles, Miriam e Arão, se acendeu e retirou-se. Resultado: Miriam ficou leprosa. Miriam era irmã de Moisés, Arão era irmão de Moisés. Moisés é aquela figura que Deus escolheu para liderar o povo. Ele ouvia os mandamentos do Senhor, as ordens de Deus, os estatutos e aplicava para o povo. Mas chegou um momento que os mais próximos dele, Arão, que era a sua segunda pessoa, e Miriam, que era a sua irmã, tinha intimidade com ele. Chegou ao ponto de Arão e Miriam conversar e se opor contra a pessoa de Moisés. Aqui vem uma das maiores tristezas de Moisés. Aquela decisão que ele tomou quando desceu do monte e viu o povo festejando, foi uma decisão difícil. Mas quando ele se depara com as duas pessoas mais próximas dele, meu irmão, se oposicionando contra a pessoa dele, aquilo doeu, irmão. Porque não eram as pessoas distantes dele, daquele povo. Não, eram as pessoas mais próximas, os seus dois irmãos, Arão e Miriam. E qual era o argumento? Versículo 2.
Porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu? Eles estavam questionando a intimidade de Moisés com Deus. Estavam questionando a função de Moisés em relação ao povo. E como Deus se comportava com Moisés em relação ao povo. É mais ou menos o que a gente poderia dizer assim. E Deus só fala através de tu? Por quê? Que Deus só falava a maioria das vezes através de Moisés. Porque ele foi a figura que Deus escolheu para isso. As pessoas muitas vezes não entendem. Quando Deus escolhe alguém para certas coisas, é claro que Deus vai orientar mais aquela pessoa no que deve fazer do que outros que ele não escolheu para tal. As pessoas precisam compreender determinadas coisas que Deus estabelece na congregação. A congregação de Israel, ela sofreu muito porque não estava entendendo a vontade de Deus. Deus colocou Moisés para ouvir a voz de Deus, para receber os mandamentos e para falar com o povo e orientar o povo. Se Deus não estava falando com Arão em relação a isso, ele deveria aceitar. Se Deus não estava orientando Miriam em relação a isso, ela deveria aceitar, mas não aceitaram. Os dois sentaram e foram falar mal da pessoa de Moisés. É o que é mais comum hoje dentro do cristianismo evangélico. Pessoas sentarem-se e passarem a falar de A e de B. E eu acredito que você concorda comigo. Quem você nunca ouviu falando mal de alguém? Tiago, capítulo de número 5. Tiago, capítulo de número 5, versículo de número 9. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejam condenados. Eis que o juiz está à porta. Capítulo 4 de Tiago, versículo de número 10. Aliás, versículo de número 11. Irmãos, não faleis mal um dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julga a lei, já não é observador, mas é juiz. É um dos pecados mais comuns que nós encontramos hoje dentro do cristianismo evangélico. É a oposição. É irmãos sentarem-se e começarem a falar dos outros irmãos. Principalmente de lideranças. Moisés era uma liderança. Arão também era uma liderança, era a segunda pessoa de Moisés. E hoje as pessoas esculhambam, dizem palavrão, não tem nenhum respeito hoje em relação às figuras eclesiásticas que nós temos hoje dentro das igrejas. Hoje é comum mulheres principalmente mulher, sentar-se, falar mal de A, falar mal de B, falar os erros dos outros, como se essas pessoas fossem as pessoas mais corretas do mundo. Quando você fala mal de alguém, você está dizendo que é melhor do que aquele alguém, e você não é. Quando você murmura contra alguém, você está dizendo que é melhor do que aquele ou do que aquela, e você não é. Foi pecado nos dias de Moisés, foi pecado nos dias apostólicos e é pecado até os dias de hoje. E nós temos pessoas que é conhecido, é famoso, é famosa, não porque prega o evangelho, não porque tem uma boa palavra, ou porque tem uma boa conduta. Nós temos pessoas que são famosas porque falam mal de todo mundo. Fulano de tal, vixe, meu irmão, Deus me livre. É conhecido em todo canto, no céu e no inferno. Mas é como falador, como alguém caluniador,
como alguém que gosta de apontar os erros dos outros. Nós temos igrejas onde as pessoas vivem se degladiando, um falando mal do outro, trazendo desgraça para si e para o povo de Deus. O que é que a Escritura diz? A Escritura diz que isso é pecado. O que foi que aconteceu com Miriam? Deus se irou com ela e a lepra consumiu ela. Foi necessário Moisés orar para Deus tirar a lepra de Miriam. Na nova aliança, Tiago, irmão de sangue de Jesus, que escreveu isso aqui, na nova aliança, o pecado ainda é o mesmo. Porventura, você que nos assiste, ou você que ainda vai nos assistir, se você é uma pessoa que tem costume de sentar na sua casa, na frente de uma calçada, e falar de pastor, falar de obreiro, falar de irmão, falar de igreja A, B e C, você que costuma dizer até palavras fortes contra essa classe de pessoas, eu quero te informar, meu irmão, que você está em pecado. Se arrependa enquanto pode. Nós sabemos que dentro do cristianismo evangélico há muitas deficiências. Há pastores corruptos, sim. Há membros que não andam com a conduta bem de acordo com o evangelho. Mas nós não temos o direito, nem o dever, nem a obrigação de utilizar certas palavras contra essas pessoas como se nós fôssemos as melhores pessoas do mundo. Quem está caído um dia esteve de pé, meu irmão. Então vigie. Quem está errando hoje dentro da igreja evangélica, um dia não estava errando. O que isto significa? Que amanhã pode ser você. Você vai gostar que alguém esteja fazendo um motim contra a tua pessoa, dizendo que tu não presta, dizendo que tu não vale nada mesmo, que você é isso, é aquilo outro. Você não vai gostar. Então se comporte conforme a palavra de Deus. Faça uma reflexão, você que nos assiste aí. Você está de acordo com a Escritura? Moisés enfrentou isso. Foi difícil para Moisés, porque eram pessoas bem próximas dele. Hoje nós sofremos isso também. Deus tratou com Miriam. Quero te dizer que Deus vai tratar com você também. Ou tu muda, ou a mão de Deus vai cair sobre ti. A mão de Deus pesa. E Deus não vai fazer isso porque Ele é mau, não. Ele vai fazer isso porque Ele é bom e te ama. Ele quer que você mude, se converta. Porque se você morrer como uma pessoa faladora, faladeira, falador, caluniador, você não entrará no reino de Deus. Você será condenado ao mais profundo do abismo. A vontade de Deus, o desejo de Deus é que você supere tudo isso. Seja um transformador que utilize o evangelho para transformar vidas, para gerar vidas, e não para matar, para levantar e não para derrubar, para edificar, construir. Moisés lutou contra a murmuração do povo e venceu. Moisés lutou contra a oposição dos seus mais próximos e venceu. Moisés lutou contra uma rebelião, o povo se dividiu. Coré, Datã, Abirão, fez um complô contra Moisés. Levantou um povo para se posicionar contra Moisés. Deus tratou com todos eles. Esse foi o processo que Moisés passou. A terceira etapa da vida de Moisés foi crucial para ele. Foi difícil. Moisés já era idoso, já era velho, mas ainda tinha vigor. O Espírito de Deus estava sobre ele, ele suportou tudo aquilo e foi vitorioso. Tem pessoas que dizem assim: não, Moisés nem entrou na terra. Ei, meu irmão, Moisés foi o homem mais agraciado, sabe por quê?
Porque Deus destinou a ele uma terra que não se acaba, uma terra totalmente sobrenatural, a Jerusalém celestial. Deus tinha o melhor para Moisés. Deus tem o melhor para você. Porém, Deus quer o teu melhor também. Dê o seu melhor para Deus. Dê o seu melhor para a obra. Seja fiel a Deus em tudo. A tua vida vai mudar. A tua espiritualidade vai ser outra. A tua mentalidade vai ser outra. Você vai ser diferente. Você vai olhar para a sociedade com a visão do Evangelho e não com a tua visão natural. Como os murmuradores tinham uma visão natural de Moisés. Os idólatras da nação de Israel tinham uma visão natural de Moisés. A própria Miriam e Arão ainda não tinham entendido, continuavam com a mesma visão natural. E você? Qual a visão que você tem hoje? Você ainda tem aquela mente de ficar olhando os erros dos outros? Olha para o espelho, você também erra. Sabe qual é a diferença entre nós e os que vivem errando? É porque os nossos erros são diferentes do deles. Só isso, meu irmão. Ninguém tem o direito ou o dever de falar mal de alguém porque errou. Mas nós temos o dever de orar por quem está errando. Nós temos o dever de orientar quem está errando. Nós temos o dever de orar por todos que estão no erro. Deus te chama para isso, para você ser um intercessor. Em nenhum momento Moisés vai agir por si mesmo. Ele vai agir sempre na orientação de Deus. Deixa Deus te usar. Deixa o Espírito de Deus te usar. Olha só, irmão. Moisés não morreu enfadonho. Ele passou por todo esse processo. Quando parou a obra de Deus na vida dele, aí Deus disse: agora eu vou recolher Moisés. E nós lemos em Deuteronômio que foi Deus que enterrou Moisés. Foi Deus que sepultou Moisés. É o único homem na história das Escrituras que foi enterrado por Deus. Ninguém mais. Josué não viu qual foi o buraco que ele entrou, não. Deus simplesmente fez isso. Moisés fechou os olhos, faleceu, e Deus enterrou de uma forma que nunca ninguém encontrou seu corpo. Ele foi privilegiado. Ele teve o privilégio de morrer literalmente na presença de Deus e ser sepultado por Deus. Por que Moisés foi vitorioso? Porque em todo o sofrimento que ele passou, na terceira etapa da sua vida, em nenhum momento ele pecou contra Deus. Em nenhum momento ele retrocedeu. Eu até acredito que ele tenha pensado em algum momento da sua vida ali, mas em nenhum momento Moisés vai abandonar o que Deus lhe deu. Não, ele vai até o fim e teve vitória. E Deus deu o melhor para Moisés. Se você abandonar, meu irmão, você não vai ter o melhor de Deus. Se você desistir, minha irmã, você não vai ter o melhor de Deus. Mas se você perseverar, Deus vai dar o melhor para você. Você crê nisso? Então adore a Deus conosco agora. Conjunto Asaf vai cantar um hino de louvor e adoração a Deus. E você vai refletir aí onde você está. Você vai adorar o Senhor aí onde você está. E se você ainda não aceitou Jesus, você pode aceitar Jesus agora. Você pode dizer: Senhor, entra no meu coração, eu te recebo. Muda a minha vida, me salva. Eu quero o teu melhor para mim. Está desviado? Se reconcilia com Deus. Faz uma nova aliança com o Senhor. E Deus te abençoa em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Adoro o Senhor Jesus.
provas que eu já passei. É bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu da cruz. É certo que provas virão, investida do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembrança do passado vem e querem me fazer parar, ou mesmo palavra de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder pra vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou pra trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu da cruz. É certo que provas virão, investida do meu tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Para quem está em ti, querido Senhor. Amém.
Graças a Deus. Antes de nós fazermos a oração final, eu quero mandar aqui a paz do Senhor para mais algumas pessoas que nos visitam, né? A irmã Ismaelita Martins, paz do Senhor, minha irmã, que Deus continue abençoando não somente você, mas toda a tua casa, toda a tua família, em nome de Jesus. Queremos também mandar a paz do Senhor para o irmão Wilson, Senhor Wilson. Pai do Senhor, meu irmão, que Deus continue abençoando aí a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. Queremos também saudar com a paz do Senhor o irmão Eliomar, o irmão Robinho e vários outros irmãos. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Quero orar pedir a Deus pela tua vida. Se tem alguém aí que nos assiste que quer se reconciliar, esse é o momento, né? Quer aceitar Jesus? Esse é o momento. Então, ore comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, mais uma vez, por esse momento abençoado, pela tua presença, pela tua palavra, pelo teu Espírito Santo na nossa vida, Senhor. Neste momento eu te apresento os irmãos que estiveram conosco, Senhor, nos assistindo, te glorificando, te adorando, cantando, louvando o teu nome, Senhor, e ouvindo a santa palavra. Abençoa eles, abençoa sua casa, a sua família. Repreende os empecilhos, as barreiras. Repreende, meu Deus, as enfermidades. Repreende as obras malignas, as obras de bruxaria, as obras de feitiçaria. Repreende os espíritos de contenda, os espíritos imundos, Senhor. Repreende todo o mal, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, seja abençoado. Em nome de Jesus, receba saúde. Em nome de Jesus, seja restaurado para a glória de Deus. Amém? Domingo, se Deus quiser, estaremos aqui na congregação a partir das 10 horas, transmitindo para os irmãos os comentários da nossa EBD. Você está convidado a estar conosco. A paz do Senhor Jesus e até a próxima. Amém.